Se essa é uma unidade de distância, esta deveria ser 3. Esta deveria ser 5. E assim por diante. E é exatamente isso que se verifica. Galileu estava correto. Em intervalos sucessivos de tempo, as distâncias caídas realmente seguem os números ímpares. Mas há outra coisa acontecendo e Galileu a entendeu perfeitamente. Note a distância total caída em cada ponto. Após o primeiro intervalo de tempo, 1 unidade de distância. Após o segundo intervalo, 4 unidades de distância. Após o terceiro intervalo, 9 unidades de distância. Após o quarto, 16 unidades. Em outras palavras, ao fim de cada intervalo de tempo, a distância total caída é de 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante. Esses números são claramente quadrados perfeitos. Assim, a distância de queda é proporcional ao quadrado do tempo de queda. E dessa forma, a lei de Galileu pode ser escrita por uma simples equação, usando-se S para a distância e T para o tempo. S de T igual CT ao quadrado. Isso significa que estamos falando de distância como função de tempo. A distância S aumenta conforme o quadrado do tempo T. Esta constante C é numericamente igual à distância que o corpo cai no primeiro segundo. E é 16 pés, ou seja, pouco mais de 5 metros. Nós sabemos que em qualquer ponto da queda a distância caída é CT ao quadrado. Assim, no instante T igual 2 segundos, a distância da queda foi de C2 ao quadrado, ou seja, 4C. Se usarmos 16 para o valor do C, então saberemos que a queda foi de 64 pés. Esses símbolos afirmam que, para qualquer valor do tempo T, nós podemos achar o valor de S. Nesse ponto, a petrificada passageira em queda livre pode nos perguntar quanto ela caiu em cada instante do mergulho. Um passageiro mais perspicaz pode querer saber também quão rápido ela está caindo. A velocidade é a distância caída dividida pelo tempo da queda. Se o corpo caiu 64 pés nos 2 primeiros segundos da queda, então a velocidade média da queda foi de 32 pés por segundo. Mas esta é apenas sua velocidade média durante os 2 primeiros segundos. No começo, ela estava ainda parada. No fim de 2 segundos, ela estava caindo muito mais depressa do que 32 pés por segundo. Obviamente, o que essa pessoa realmente quer saber não é a velocidade média, mas a velocidade exata num dado instante. No entanto, se nós tentarmos usar a mesma equação, dividindo a variação da distância pelo intervalo de tempo, teremos sérios problemas. Em qualquer instante durante a queda, digamos exatamente no instante 1 segundo e meio, a variação de distância de queda e o intervalo de tempo são nulos. Assim, uma fórmula que determina a velocidade dividindo-se a variação de distância entre os pontos A e B pelo intervalo de tempo é de pouco uso se tivermos o ponto A, mas não um ponto B separado. Para piorar a situação, o numerador e o denominador da fração seriam nulos, e é claro que dividir por zero é um desastre em matemática. À primeira vista, talvez, a expressão velocidade instantânea pareça uma contradição. No entanto, o bom senso nos afirma que um objeto em movimento deve ter uma certa velocidade em qualquer instante. O problema é algo mais que um jogo de palavras. É um dilema que intrigou os matemáticos por milhares de anos, mas existe uma maneira de resolvê-lo. Ao invés de perguntar pela velocidade instantânea num exato momento t, nós podemos perguntar qual é a velocidade média da mulher entre o instante t e h segundos mais tarde, no instante t mais h. Agora, o intervalo de tempo é simplesmente de h segundos. Se a distância de queda para qualquer instante t é ct ao quadrado, a distância de queda num instante t mais h é ct mais h ao quadrado.
problema está resolvido. Nós podemos calcular sua velocidade média começando em qualquer instante t e durante qualquer intervalo h de tempo. H pode ser de 1 segundo, meio segundo, 1/10 de segundo ou mesmo zero, pois agora não estamos dividindo por zero. E agora, nós podemos supor que o intervalo h fique menor, menor e menor, até mesmo tendendo ao limite zero. E nós calculamos a derivada conforme o intervalo tende para zero. Se h é exatamente zero, nós verificamos que a qualquer instante t, a velocidade instantânea representada por v é 2ct. Usando o valor 16 para c, nós podemos dizer a ela: Adame, não se preocupe com nada. A distância que você caiu foi de 16t ao quadrado pés, e a velocidade em cada instante é simplesmente 32t pés por segundo. Obviamente ela está impressionada. Como você conseguiu calcular tudo isso? Ela pode perguntar. Não foi nada demais. Tudo que nós fizemos foi inventar a derivação. Na linguagem comum, derivação significa originando de, como bombom é um derivado de chocolate. Mas em matemática, a palavra tem um sentido técnico preciso, que é o seguinte: é a razão com que alguma grandeza está variando. A velocidade da mulher em queda é a derivada de sua distância desde o topo. Em outras palavras, a velocidade é a derivada da distância. Inicialmente, quando discutimos a sua velocidade média, nós estávamos praticamente fazendo álgebra, simplesmente substituindo letras por números na equação v igual a distância dividido por tempo. Mas quando começamos a trabalhar com intervalo de duração h, com h tendendo a zero, nós estamos calculando a derivada e ingressamos no mundo do cálculo diferencial. Cálculo diferencial é o processo matemático que usa as derivadas. O processo para calcular uma derivada chama-se derivação. É claro que o conceito de derivada não se aplica apenas a um corpo em movimento. De forma geral, uma derivada poderia ser calculada para representar a taxa de variação da densidade de população dos delfins em função da temperatura do oceano, ou a taxa de variação do volume de um balão em função de sua área superficial, ou a taxa de variação do preço da pizza em função de seu diâmetro. Em outras palavras, a derivada pode ser calculada para quase todas as situações em que uma quantidade varia enquanto outra aumenta ou diminui. Para obter a velocidade a partir da distância, nós calculamos uma derivada. Mas e a aceleração de um corpo em queda? Para chegar da velocidade à aceleração, nós usamos a mesma coisa novamente. Se v é uma função de t dada por 2ct, então v para t mais h é dado por 2c t mais h. A de t é igual a 2c, mas eis o que aconteceu. Primeiro, nós achamos que a distância S se mantém crescendo e que depende do tempo. Se t varia, então S varia. A velocidade v também se mantém crescendo com o tempo. Mas agora, nós descobrimos que a aceleração A não depende do tempo de forma nenhuma. Ela é sempre constante. A igual a 2c. Independentemente do valor de t, A é sempre o mesmo. E finalmente acabamos. Nós demonstramos que o resultado da gravidade é uma aceleração constante. Nós conseguimos responder a 3 questões sobre corpos em queda: quanto, quão rápido
e quão rápido ele cai mais rápido. Quanto nós podemos achar facilmente vendo a mulher em queda. Conseguimos até achar sua velocidade média apenas usando álgebra. Mas para descobrir precisamente quão rápido o corpo cai em cada momento e para descobrir quão rápido ele cai mais rápido, nós necessitamos uma ferramenta matemática nova e maravilhosa, a derivada. Utilizando a derivada, nós conseguimos o método mais elegante para descrever o movimento de queda. Corpos caem com aceleração constante, e como essa aceleração é importante, ela tem um símbolo, um G minúsculo. E G igual 2C. Agora nós podemos colocar as três asserções sobre corpos em queda na sua forma final. Nós substituímos C por G sobre 2. De acordo com a lei dos corpos em queda, um corpo cai com uma aceleração constante, com velocidade proporcional ao tempo, e cai a uma distância proporcional ao quadrado do tempo.